E aí, pessoal? Para quem está na batalha e sonha com o cargo de perito criminal, essa análise de hoje é essencial. A gente vai mergulhar a fundo em um dos temas mais incríveis e que mais cai em prova, a balística forense. E o nosso foco vai ser na balística terminal, que é basicamente a arte de ler a história que um ferimento conta. Vamos nessa? Olha só o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. A gente vai seguir cada um desses passos construindo o raciocínio do jeito certo para não deixar passar nada do que as bancas de concurso adoram cobrar sobre o assunto. Antes da gente focar na lesão, no detalhe, a gente precisa dar um passo para trás e entender o filme todo. Vamos começar pela jornada completa do projétil, desde que ele sai da arma até atingir o seu alvo. Então, afinal, o que é balística forense? Pensa nela como uma ciência tradutora. Ela pega a história muda, deixada por uma arma de fogo, e traduz em fatos. Ela estuda a arma, a munição e, o mais importante para a gente hoje, os efeitos do tiro. Tudo isso para ajudar a justiça a entender o que de fato aconteceu. A jornada do projétil tem basicamente 3 capítulos. A balística interna é o que rola dentro da arma. A externa é a viagem dele pelo ar. Mas é no terceiro e último capítulo, a balística dos efeitos, que o perito encontra as pistas mais importantes. E é justamente aí que a gente vai concentrar toda a nossa atenção. Pronto, agora sim, chegamos no coração do nosso estudo, a balística terminal, que é a mesma coisa que balística dos efeitos. É aqui que o perito médico-legista brilha. É nesse campo que ele vai buscar as evidências para conseguir montar o quebra-cabeça de um crime. Essa definição aqui é a base de tudo. A balística terminal vai estudar o que acontece no exato momento do impacto, as lesões, os danos, toda a energia transferida. Para o médico legista, esse é o campo de jogo principal onde as respostas mais decisivas são encontradas. Então vamos lá, hora de praticar. Essa afirmação, que é cara de questão de prova, tá certa ou tá errada? Pensa um pouquinho na definição que a gente acabou de ver. Corretíssimo, é exatamente isso. Guarda esse conceito com carinho, porque ele é o pilar para entender todo o resto e, claro, para garantir aquele ponto precioso no concurso. Beleza, agora a gente vai para a parte mais prática da análise. Uma das primeiras e talvez mais importantes perguntas que um perito se faz é: esse buraco aqui é de entrada ou de saída? Saber diferenciar os dois é simplesmente fundamental. Mas como é que se chega a essa certeza? Quais são as pistas, os sinais que o corpo deixa e que permitem ao perito bater o martelo e dizer: foi por aqui que entrou? Gente, atenção total, porque essa tabela aqui é ouro puro para os estudos. Vamos ponto a ponto. O ferimento de entrada tende a ser mais redondinho, regular, com as bordas viradas para dentro e o diâmetro é parecido com o do projétil. E o principal, ele tem as orlas e zonas, que são anéis de sujeira e de machucado que o projétil deixa ao entrar. Já o de saída é o oposto. É todo rasgado, irregular, com as bordas para fora, bem maior e não tem essas marcas. E o sangramento também ajuda. Geralmente é menor na entrada e bem maior na saída. Mas ó, se for para decorar uma única coisa dessa comparação toda, que seja isso aqui, as bordas. Na entrada, elas são empurradas para dentro, invertidas. Na saída, elas são rasgadas para fora, evertidas. Esse é o sinal visual mais confiável que o perito tem em mãos. Vamos para o próximo ponto-chave da perícia. Além de saber se é entrada ou saída, o perito precisa estimar a distância do disparo. E as pistas para isso não vêm só do projétil, mas de tudo que viaja com ele, a pólvora que não queimou e os gases da explosão. A perícia, de forma geral, classifica os tiros em 3 grandes categorias de distância e cada uma delas deixa uma assinatura única no alvo. São elas: o tiro encostado, o a curta distância e o a longa distância. Vamos ver como identificar cada um deles. Começando pelo tiro encostado. O nome já diz tudo, a boca da arma está colada no alvo. Quando isso acontece em cima de uma área com osso por baixo, como no crânio, os gases do disparo entram com tudo, batem no osso e voltam explodindo o tecido de dentro para fora. É o chamado efeito câmara de mina de Hoffman. É devastador. E tem outro sinal muito claro de um tiro encostado. O calor e a pressão são tão absurdos que o formato da boca do cano da arma e às vezes até da massa de mira fica estampado na pele, como um carimbo. Esse é o famoso sinal de Werk-Gartner, um clássico das provas de concurso. Mais uma para fixar. Se o laudo do perito descreve um ferimento com a tal câmara de mina e também o sinal de Werk-Gartner, qual é a conclusão óbvia sobre a distância do tiro? A resposta? Tiro encostado. Sem sombra de dúvida, a combinação desses 2 sinais fecha o diagnóstico.
É uma assinatura que simplesmente não dá para confundir. Agora, o tiro a curta distância, o famoso a queima-roupa. A arma está perto, mas não está colada. Por isso, junto com o projétil, chegam outros resíduos. A fuligem da fumaça cria a zona de esfumaçamento, que é uma sujeira que sai se a gente limpar, e os grãozinhos de pólvora que não queimaram entram na pele e formam a zona de tatuagem, que é permanente, não sai. E o tiro a longa distância? Bom, aqui o segredo é o que está faltando. A distância é tão grande que a fumaça e os grãos de pólvora se perdem no caminho. Só o projétil chega no alvo. Ou seja, não vamos ter nem esfumaçamento nem tatuagem. O que sobra são só as marcas do próprio projétil. A orla de contusão, que é tipo um arranhão em volta do buraco, e o halo de enxogo, que é a marquinha de limpeza que ele deixa na pele. A ausência dos outros sinais é o que define esse tiro. Certo, agora vamos juntar todas essas peças. A gente viu os tipos de ferimentos, os sinais de distância, mas no final das contas, o que um perito realmente consegue concluir com tudo isso? Para que serve essa análise toda? A análise da lesão é uma mina de ouro de informações. Com ela, o perito consegue diferenciar entrada e saída, estimar a distância do tiro, indicar até o ângulo do disparo, e com tudo isso em mãos, ele entrega dados essenciais para reconstruir a dinâmica do crime, respondendo como tudo realmente aconteceu. E tudo isso se baseia num princípio fundamental da ciência forense que foi dito por Edmond Locard, o pai da criminalística. Todo contato deixa uma marca. Seja o projétil na pele, a pólvora, a fuligem, o trabalho do perito é achar e interpretar essas marcas para poder contar a verdade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se cada ferida é mesmo uma testemunha silenciosa que não pode falar, qual deveria ser a primeira pergunta que um bom perito faz a ela para começar a desvendar o mistério? É essa mentalidade curiosa e analítica que faz a diferença. Bons estudos e até a próxima!